for fiel até o fim. Agradeço a Deus que com 11 anos Ele selou a minha alma com a promessa do Espírito Santo e em evidência de novas línguas. Agradeço a Deus que me chamou nas águas do batismo e também preparou a minha oficialização no meio da orquestra, aonde essa alegria está no meu coração até o dia de hoje. Não existe ex-músico, né? Músico uma vez, eternamente vai ser músico. Eu agradeço a Deus por ter preparado esposa, filhos, como relatei a Irmandade, a minha filha mais velha, o Senhor levou para o seu reino de glória no parto, mas deixou dentro do nosso coração uma certeza que se formos fiéis um dia nós haveremos de nos reencontrar. Agradeço a Deus, irmãos, muitas obras que o Senhor fez, mas eu sinto, irmãos, de contar uma obra para a Irmandade que o Senhor fez. Eu ainda cooperador de jovens, recém-apresentado no ministério, acompanhei a conversão de um moço amigo de infância, e esse moço o Senhor chamou, a sua namorada também o Senhor chamou, preparou o casamento dos dois, e um casal, irmãos, excepcional, assim, um casal nota 1000, para congregar, servir a Deus nas visitas, uma disposição. E era um exemplo para nós ver a disposição daquele casal em servir a Deus. O tempo passou, o Senhor me chamou para o ministério de cooperador de jovens. E um dia no domingo, irmãos, eu indo na feira com a minha esposa pela manhã. E quando nós estávamos chegando na feira, eu vi aquele moço de bermuda, camisa regata, barbudo, cabelo tudo bagunçado. E eu falei para minha esposa, estranho, o que está acontecendo com o servo de Deus? E me escondi, irmãos, atrás de uma barraquinha ali de fruta, para que ele não me visse, não se sentisse envergonhado. E eu fiquei olhando, irmão, aquela situação, e quando doeu o meu coração, e de repente a minha esposa falou, mas você não vai falar com ele? Eu falei, não, vou ficar em paz, vamos orar a Deus e apresentar ele nas mãos de Deus. E assim foi, irmãos, ficamos em comunhão, orando a Deus. E um dia o Senhor falou para mim, meu servo, eu te quero jejuando e orando, que eu vou fazer um grande milagre com aquele moço. E eu comecei a orar a Deus naquela parte e pedi um sinal. Senhor, o que está acontecendo com teu servo? Dá um sinal para mim e eu vou fazer a tua vontade. Eu agradeço a Deus que um dia, saindo da casa da minha mãe, o cunhado dele me viu, me chamou, falou, irmão Tiago, faz uma visita para o meu cunhado, tem bastante necessidade. Falei, então faz o seguinte, sábado, 8 horas da noite, eu vou lá na tua casa, você leva ele para a tua casa, eu vou fazer uma visita para ele. Irmãos, o que havia acontecido, irmãos? Inocentemente eu não sabia de nada dessa situação, mas um dia chegou uma correspondência pelo Sedex, e era um endereçado à sua esposa, e quando a sua esposa abriu, irmãos, era um vestido, um lindo vestido. E quando aquela mulher experimentou o vestido ganhado da sua tia, a remetente era sua tia, e ganhou esse vestido que ela vestiu, a irmã está na comunhão para ver essa obra, uma casta de demônio tomou conta daquela mulher, e a situação foi muito difícil. Ela tentava cortar os seus punhos, tentava se jogar da janela do apartamento, e virou uma coisa muito difícil, ao ponto, irmãos, de não ter mais condição de cuidar dela dentro de casa. E ele levou ela e internou ela no manicômio, chamou o manicômio para poder levar, porque não tinha mais condição de deixar, porque o adversário ia acabar com a vida daquela mulher. E eu não sabia de nada, pouca gente sabia de qualquer coisa. E irmãos, quando você vai visitar alguém que está fraco na fé, qual que é o conselho que se dá? Fica firme, busca a palavra, não deixa de congregar, Deus vai chegar, Deus vai aparecer, Deus vai fazer uma obra. E aquele moço dava gargalhada na minha cara, balançava os ombros e dizia, o que você está falando, o ancião já falou, o cooperador já falou, o diácono já falou, o encarregado de orquestra já falou, o irmão da visita já falou, e agora faltava você para fechar o time cooperador de jovem. Está falando, eu já ouvi tudo isso, não acredito em nada disso, porque se eu tivesse alguma coisa que Deus pudesse fazer por mim, Ele já havia feito. E naquela hora Deus falou dentro do meu coração, meu servo, para com o argumento humano, eu vou começar os argumentos divinos. Vocês estão na comunhão para ouvir isso aqui?
E de repente nós oferecemos uma oração para aquele moço. Ele falou: tá bom, quer orar, ora. Quer orar onde? Aqui na cozinha? Quer orar na sala? No quarto você quer orar? Eu falei: aonde você se sentir à vontade? Ele falou: então vamos para a sala. Dobramos o joelho nós três na comunhão. E de repente, irmãos, um frio muito grande entrou dentro daquela casa. E nós não tínhamos condição sequer de abrir a nossa boca para dar glória a Deus. Mas, irmãos, o seu cunhado, pela fé, ele começou a dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu comecei a intercalar um aleluia junto. A igreja sabe que um abismo chama outro abismo, mas um glória chama outra glória. E ele dizia glória a Deus, eu dizia aleluia. E a comunhão foi ficando boa, e Deus me deu as palavras de oração, e eu comecei a orar a Deus e apresentar aquela necessidade sem saber do que se tratava, irmãos. E como nunca havia acontecido, aquela vez foi a primeira vez que aconteceu. O meu sentido sumiu de mim, e quando eu percebi, meu corpo estava muito leve. Eu abri os meus olhos, já não estava mais naquela sala, mas eu estava dentro de um centro de umbanda, na Bahia, na frente de uma mulher loira, de cabelo curto, turbante na cabeça, umas guias transpassadas no seu corpo, e ela rodopiava e dava risada, e eu gritava: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. O que está acontecendo aqui? Meu servo, comunhão. Certas castas de demônio só sai com muito jejum e oração. O que você está vendo é a tia dela, é que mandou o vestido pelo correio. Anuncia para ela que ela tem 15 dias para desfazer o que ela fez na vida da minha serva. Se ela não desfazer, eu venho aqui e acabo com tudo. Coloco uma loucura na cabeça dela. Ela sai pelo meio da rua e nunca mais acha o endereço de casa. Irmãos, quando eu relatei isso que acabei de dizer à igreja, uma glória muito grande se fez dentro daquela casa. E quando encerrou a oração, disse: Deus seja louvado. Quando eu e o seu cunhado levantou, ele ficou desmaiado no chão, não acreditava o que Deus tinha acabado de dizer. Fomos embora daquela casa, uma responsabilidade muito grande nos envolveu. E quando foi um dia saindo do trabalho, esqueci completamente que Deus tinha dado aquela sentença, que em 15 dias alguma coisa ia acontecer. E quando saindo do serviço, um motoqueiro bateu no meu carro. Eu fui até uma oficina fazer um orçamento. E quando eu estava ali naquela oficina, veio um carro buzinando bastante, com os vidros abertos, acenando para fora. Eu não conhecia o carro, mas quando chegou perto de mim, eu percebia que era o servo de Deus, que Deus tinha preparado de fazer a visita. Cabelinho cortado, barba feita, bem vestido, com um sorriso no rosto. Paz Deus, irmão Tiago, amém. Está tudo bem, maravilhosamente bem. Dá uma olhadinha quem está aqui do meu lado, que eu abaixei, era a esposa dele que estava sentada. Você lembra que dia é hoje, irmão? Não lembro. Hoje é o 15º dia da promessa que Deus me fez. A tia da Madalena mandou um vestido para ela, e uma casta de demônio tomou ela na terra. Ela estava internada dentro do manicômio, mas hoje 7 horas da manhã, ela abriu os olhos e falou: enfermeira, o que eu estou fazendo aqui? Que roupa é essa que eu estou usando? O que vocês estão fazendo comigo? Cadê a irmandade? Cadê o meu esposo? Cadê minha casa? Moça, o que está acontecendo? Eu não sei, mas hoje de manhã entrou uma luz aqui dentro desse quarto, e conforme a luz entrou, eu fui vendo muitos vultos sair de mim, e eu não conseguia contar, mas quando o último saiu, a minha língua enrolou, e Deus me selou com a promessa: eu quero ir para minha casa. A igreja acredita nessas coisas? Abre a boca, dá um glória a Deus gostoso. Deus me mandou contar essa obra, porque alguma coisa que o inferno fez com alguém que está aqui vai parar. Glória a Deus. Ela Maia voltou para casa liberta por completo. E um dia eu em casa, entrou uma curiosidade. Deus libertou a mulher. E a tia? Cadê a tia? Fui lá, irmão. Paz Deus, amém. Eu não vou nem entrar, eu só quero saber. E a tia? Saiu para ir na padaria comprar pão, até hoje não achou o caminho de volta para casa. Dá para você acreditar, irmão, no Deus que você serve? Dá para acreditar, irmão? O que é teu, adversário nenhum põe a mão. Muitas obras, irmãos, o Senhor tem feito na nossa vida. O relógio não espera.
É tão gostoso contar a obra, né? Sinto uma comunhão tão grande nessa igreja. Posso contar mais uma, Lê? Depois nós dá um jeitinho, você puxa a minha orelha, tá bom? Mão bacana, dá um gancho em nós. Glória a Deus. Agradeço a Deus, fomos convidados por uma necessidade na cidade chamada Freitas, uma cidade onde tem uma ponte que atravessa a Irmandade, que fica lá no cantinho de Freitas, para poder ter ligação com a cidade. E devido à chuva essa ponte caiu e a Irmandade estava ilhada do lado de lá, com fome, sem nada para comer. E quando essa notícia chegou, boa parte da Irmandade percebeu nas conversas dos WhatsApp da vida essa necessidade. E um grupo de irmãos sentiram de fazer um ajuntamento para ver o que Deus preparava. Certo é que em 7 dias Deus preparou um caminhão de cesta básica, preparou uma van de roupa, uma Fiorinho cheia de doce para criança, e estava aproximando o dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, e ficou marcado que naquele dia nós iríamos para aquela cidade. Porém eu não iria, irmãos, para aquela viagem, eu tinha compromisso. Ajudei o servo de Deus em tudo, mas não ia para a viagem. Mas quando chegou minutos antes daquela viagem acontecer, uma alegria muito grande tomou meu coração, e a minha esposa falou: vai servir a Deus, deixa que eu me viro com o que nós temos que fazer aqui. E eu fui, irmãos, para aquela viagem. Cheguei em cima da hora, de madrugada, os carros já estavam tudo completo, e quando eu entrei no carro para poder partir com os irmãos, veio um carro, irmãos, e atravessou na frente do caminhão. De madrugada achamos, vamos ser assaltados, mas de repente desceu uma serva de Deus, toda descabelada, com um saco preto na mão. Oh, irmãos, que bom que eu achei vocês aqui, leve esse saco para a viagem, irmão, por certo Deus vai fazer uma obra. Nós abrimos o caminhão, encaixamos aquele saco pelo fim daquela carga, não abrimos e não sabíamos o que tinha ali dentro, seguimos viagem. E quando íamos no caminho, passando pela cidade por nome de Cristina, um irmão passou por aquele comboio: irmão Tiago, para aí, eu quero falar com você. E eu parei o carro, irmãos, e quando ele veio e falou: irmão, eu vi um nome escrito na placa do teu carro. Eu falei: tem certeza, irmão? Ele falou: tenho. Estava escrito um nome, Irmã Angélica, e tinha um prefixo 035 e o número de um celular 97. Foi falando, não lembro mais o número, e foi falando. Eu falei: irmão, peraí, se for Deus, nós já vamos ver o milagre agora. Peguei o celular, fala o número. Ele falou, eu disquei, mostrei o número no visor para ele, falei: vou ligar, e quem atendeu vai ser uma mulher. Eu vou perguntar qual que é o nome dela, ela vai responder que é Angélica. E se ela disser que é Angélica, eu vou saudar ela com a paz de Deus. E se ela responder amém, nós vamos mandar a miséria embora da casa dela, e o nome de Deus vai ser glorificado. Diz que o número, uma mulher atendeu: alô, quem fala? É a Angélica. Paz Deus, irmã Angélica, amém. Deus já tomou aqueles homens no meio da rodovia, e Deus tomava a irmã Angélica dentro de casa também. Irmã Angélica, você acredita em visão e revelação? Acredito. Nós somos de Guarulhos, estamos em missão da obra de Deus, e Deus mandou nós entrar dentro da tua casa. Onde a irmã mora? Eu moro na cidade de Cristina. Aonde os irmãos estão? Nós estamos em Cristina, em frente a um posto de gasolina. Então vem 2 quilômetros em linha reta, que os irmãos vão entrar dentro da minha casa. Seguimos. Quando nós estávamos saindo, o irmão falou: peraí, irmão, tem mais uma parte. Deus falou para mim que quando nós parar na porta vai vir 2 moças gêmeas atender nós. Eu falei: não, irmão, peraí, aí já é tentar Deus, colocar o nome na placa, tá bom. Ele falou: não, irmão, Deus não brinca em serviço, nós vamos chegar lá, as moças gêmeas vai vir atender nós. E assim foi, irmãos, paramos o caminhão na porta, e uma casa que tinha um barranco na frente, lá no fundo uma sacada, e quando nós buzinamos, as 2 gêmeas apareceram na sacada. Peraí, irmão, eu já estou descendo para abrir o portão. Nós já entramos para dentro daquela casa calibrado com a virtude de Deus, e quando nós entramos ali, irmão, fizemos o que Deus mandou, e tinha umas panelinhas em cima do fogão, e nada para cozinhar. A igreja acredita na revelação de Deus. Descemos aquelas cestas que Deus mandou, oramos a Deus, Deus visitou muito aquela casa, e o que Deus fez lá dentro não dá para contar detalhado, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que depois de todo esse alarido, eu olhava nas gêmeas, e uma das gêmeas sorria muito, e a outra gêmea, ela estava totalmente feliz, um sorriso maravilhoso, e a outra chorava copiosamente. Eu agradeço a Deus que
eu reparei, irmãos, que tinha 2 máquinas de costura, tinha muito tecido pela parede, encostado assim, empilhado, e não tinha um fiapinho de linha no chão, e me chamou a atenção aquilo. Falei, vou perguntar, está na chuva para se molhar, irmã. A irmã costura ou a irmã não costura? Porque se a irmã costurar, a irmã é a melhor costureira da face da terra. Eu nunca vi um ateliê de costura sem um fiozinho de linha. Ela falou, ô irmão, tá vendo esses panos aí? Eu falei, eu tô vendo, irmã. Esses panos foi um milagre que Deus fez. Ganhei a licitação da prefeitura e era para eu costurar todo o uniforme da rede municipal. Mas tem um problema, irmão, tá vencendo o prazo e eu não tenho linha para poder costurar e não tem condição também para comprar, e nem por aqui também vende a linha que eu preciso. Então eu estou esperando Deus aparecer, porque se eu perder o prazo eu perco a licitação e não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Alguém disse, irmão, e o saco preto? Não sei o que tinha lá dentro, ninguém olhou. Dá uma olhadinha no saco. De repente o moço desceu e voltou falando em língua, todo mundo atônito olhando para a porta. Ele entrou com o saco aberto, soltou no meio da sala. Tinha carretel de linha grande, pequeno, médio, branco, azul, amarelo, verde, todo tipo de cor. A irmã Angélica saltava 2 metros e dizia, é Deus, minha esposa, é Deus, o que Deus deu para você, acabou de cumprir aqui. Glória a Jesus. Foi uma alegria, e eu olhava para a gêmea, uma chorando e a outra sorrindo, um sorriso maravilhoso. Vou perguntar, escuta menina, por que você está chorando? Olha o que Deus fez aqui na tua casa. Por acaso você já viu alguma obra dessa? Eu nunca vi. Você já viu? Não, irmão, não vi. Mas eu estou chorando é por causa disso mesmo. Então me conta. Irmão, senta aí na máquina de costura. Eu sentei, olha para frente, eu olhei, tinha uma montanha bem grande. Ela falou, irmão, agora mais ou menos 1 hora atrás, a minha mãe estava sentada aí chorando. E eu falei, mãe, por que você está chorando? Filha, eu estou igual Davi, olhando para os montes, perguntando de onde virá o nosso socorro, e nós estamos do lado de cada montanha, a rodovia está do lado de lá. Deus tem anjo no céu para todo bom propósito. Deus podia mandar um anjo escrever o meu nome na placa de algum carro, trazer os irmãos dentro da nossa casa, mandar a miséria embora e trazer a linha para mim costurar. Lamaia! Agradeço a Deus, irmãos, que Deus marcou essa viagem. E eu sinto que Deus vai fazer alguma coisa boa com nós aqui dentro hoje. Deus mandou a miséria embora da casa daquele casal. Deus já preparou o carro. Deus mudou a história daquela família. E o nome de Deus está sendo glorificado. É uma pena que o relógio é o nosso adversário aqui nesse momento. Mas Deus sabe de todas as coisas. Voltando da viagem, irmãos, nós descarregamos todas aquelas cestas básicas na igreja, suprimos algumas famílias que Deus preparou, e viemos embora, irmãos. Fechamos o caminhão, não tinha nada dentro do caminhão, mas quando nós estávamos vindo embora, avistamos uma luzinha assim no meio da mata, e quem está na chuva, irmão, tem que se molhar. Os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Irmão, vamos dar uma olhada quem mora naquela casa. Ô irmão, lá no meio do mato, mais de 1 quilômetro, não, vamos lá. Paramos lá o carro, paz Deus, amém. Como vocês sabem que eu sirvo a Deus? Ah, moça, nós estamos, irmã, nós estamos na viagem, Deus colocou sentimento, nós tínhamos certeza que era uma serva de Deus que está aqui. Então, se você tem certeza, abre lá o baú do caminhão, traz as minhas cestas básicas. Oh, irmã, perdoa, procura o diácono. Deus preparou mesmo a cesta básica, mas está tudo lá na igreja. A irmã procura ele, por certo ele vai dar. Ela falou, não, meu irmão, eu estava aqui orando agora e Deus falou que a minha cesta está lá dentro do caminhão, pega ela para mim. De repente um moço tomado por Deus já começou a falar em língua e abriu a traseira do caminhão. Tinha 2 cestas básicas lá dentro. Está aqui, irmã, uma cesta é tua e a outra de quem é? Ela saiu correndo no meio da mata e voltou segurando uma moça pelo braço. Filha, eu não falei para você que o Deus que a mãe serve é vivo? Trouxe a minha e trouxe a tua também. Glória a Deus. Muitas obras, irmãos, o tempo não espera. Convido a irmandade, congregue conosco na Rua 100 aqui em Guarulhos.
No relatório está escrito Presidente Dutra Maria Paula. Vai ser uma grande alegria receber a Irmandade. Tem uns moços aqui do Leida que, meu Deus do céu, mora no meu coração de graça. Aonde eu vou, eu carrego eles comigo dentro do meu coração. Estão sempre lá comigo. O Alexandre, então, meu Deus do céu, um amigo da graça que Deus me deu. E hoje eu vim aqui muito feliz. Estou contente porque Deus visita o meu coração dentro dessa igreja. Não vou levar saudação porque eu tenho certeza que sexta-feira essa Irmandade vai estar tudo lá com nós. O irmão Orlandinho vai atender o ensaio para nós. E é uma alegria, irmãos. Eu, quando criança, meu instrumento é violino, é o instrumento mais bonito da orquestra. E eu, quando ia nos ensaios, ele nem sabe disso, ele também não vai se inchar não, que eu vi o irmão Orlandinho no meio da orquestra, eu sentava atrás dele, ele não sabe disso, agora ele vai ficar sabendo. Aí os meninos, você fica com esse negócio que esse irmão? Não, irmão, ele toca numa postura bonita, eu quero aprender a tocar igual ele. Glória a Deus. E vê que o tempo passou, e a força do mundo não foi suficiente para nos arrancar daqui de dentro. E nós estamos aqui dizendo que Deus é bom e a sua benignidade dura eternamente. Por essas obras, saúdo a Irmandade em nome da minha esposa com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.